Mas tá tudo bem, porque a única coisa que a gente precisa ajustar é o Banco Central. O Brasil vai muito bem, obrigado, tá tudo certo, né? Segundo o Datafolha, 40% dos brasileiros acham que o negócio vai melhorar, tá tudo certo, só precisa ajustar o Banco Central, né, Macron? Então, Pitória, que bom que tu começou com esse assunto. Eu até fiz um discurso ontem pela oposição. Como eu tinha muitos dados, eu acabei ainda não publicando ele, a gente deve publicar ao longo do dia. Mas a história, ela não mente, né? Vamos aqui rapidamente fazer um apanhado. Em 2015, quando a Dilma ainda era presidente, né, a gente até de falar chega a dar uma dor no coração, né? Porque a tristeza era tão grande, o desastre era tão grande que a gente chega a ter pesadelos com aquele momento. O juro no Brasil, Pitoli, era de 14,25 ponto percentual. 14,25, um governo petista, 14,25. Que comandava Pois o Banco bem, Central, né, Macron? Que tinha absoluta sim, ingerência sobre o Banco Central, diga-se de passagem, né? perfeito, exatamente. Aí a gente tem agora, hoje, depois de 7 quedas seguidas, um juro de 10,5 ponto percentual. O argumento usado pelo Lula para justificar o injustificável é que o Campos Neto, Roberto Campos Neto, estaria. Acho que só eu e tu estamos se vendo aqui, né? É, não, acho que teve um problema na transmissão, mas Macron, eu tô vendo, tô te vendo e Tá tô me te ouvindo? ouvindo. Tô, perfeito. Tá. O que acontece? Então, eles estão dizendo, o Lula disse que Campos Neto estaria trabalhando contra o país, enfim, né? É um absurdo. E aí, quando tu pega a taxa de juros do governo Bolsonaro, onde o Banco Central era independente, era de 13,75. Ora, durante a eleição, nós estávamos acima de 13. Como é que nós podemos querer acreditar no Lula? Como é que o Lula quer fazer que a gente acredite nele, se na taxa de juros durante o governo Bolsonaro era maior do que a do Lula? Não faz o menor sentido. O que está acontecendo hoje, Pitoli, é o seguinte: nós temos uma realidade de uma economia que a pior bolsa do mundo é a nossa, a moeda mais desvalorizada dos países emergentes é a nossa, o dólar ontem bateu 5,43 em fechamento, não foi intraday, foi em fechamento. Né? A gente tem uma inflação dos alimentos que quem vai no mercado sabe do que eu estou falando. E aí eu ouvi um argumento ontem de um petista que ele demonstra o total desconhecimento que eles têm da economia. Ele citou a taxa de desemprego. Mas a economia, Pitoli, ela é como uma doença. Começa com alguns sintomas e conforme a doença vai avançando, vai piorando o teu estado de saúde. O trabalho normalmente é o último que sofre. Tu tem primeiro o desequilíbrio das contas públicas, que é o que nós já vivemos. Depois tu tem um ciclo de parada de queda da taxa de juros e deve começar a subir, porque quando o país gasta muito mais do que se arrecada para ele conseguir rolar a dívida, ele precisa pagar mais. Aí há um ajuste, né, da questão fiscal, da questão da taxa de juros, e aí começa-se então o desemprego e começa também a questão da depressão econômica, que é o que nós vivemos no governo Dilma. Então nós estamos seguindo mais ou menos os mesmos passos. Hoje nós temos uma decisão que pode tirar completamente, né, a narrativa do Lula, que vai ter a decisão do Copom, e 4 indicados dos 9 diretores são indicados pelo Lula. Então, se nós tivermos uma decisão que o mercado já tem como consenso de manutenção da taxa de juros, já cai por terra o discurso do Lula. E aí nós temos um cenário que pode ser mais preocupante a partir de 2025, que é quando o Lula dos nove diretores vai ter indicado 7, e a gente deve ter na presidência do Banco Central alguém indicado pelo PT. Aí, Pitolio, olha só que interessante. A gente vai ter duas situações. A primeira situação é, se o presidente do Banco Central, Lula, cortar de forma drástica os juros, nós vamos ter uma fuga de capitais do país. Por que, Marcon? Porque hoje o juro nos Estados Unidos está na banda entre 5,25 e 5,5. E o nosso juro está em 10,5. Então o spread, a diferença de 5,5 para 10,5, é de somente 5 pontos percentuais. A média no Brasil desta diferença é entre 7% e 10%. Ou seja, nós não temos mais muito espaço para cortar juros por dois motivos. O fiscal nosso, que é um horror, e o juro americano, que está alto. Se botarem um lunático lá, como o Galípolo, para ser o presidente do Banco Central, ele cortar a taxa de juros no canetaço, que é o que o inconsequente Lula quer, o dinheiro do país vai embora.
se torna muito mais atrativo tu investir nos Estados Unidos ou em outras economias emergentes do que propriamente no Brasil. Nós vamos ter um problema sério de rolar a nossa dívida, o dólar vai disparar, isso vai trazer a inflação, que só vai ter uma solução, aumentar a taxa de juros mais do que está hoje. Ou seja, ou a segunda opção, que é o Galípolo mostrar que o Lula só fala asneira e manter a política monetária que é usada hoje. Não existe outra alternativa, Pitória, não há outro caminho. Então esse discurso do Lula ou vai levar nós a uma fuga de capitais nunca antes vista na história, né, uma semi-moratória, digamos assim, ou propriamente ele vai desmentir o próprio chefe, o Galípolo, que deve ser o próximo presidente do Banco Central. Então não adianta, é uma ciência. É como tu operar um paciente, né? Não tem o que tu inventar. E aí o Lula, é óbvio que ia achar um bode expiatório para culpar alguém pela sua incompetência. Lembrando sempre que Fernando Haddad está na berlinda, né? Os números econômicos começam a vir muito ruins. A gente teve, inclusive, dias atrás, Pittoli, o IBCBR, que para as pessoas entenderem, é uma prévia do PIB, é como se tu assistisse lá um trailer de um filme, tu já sabe o que vai vir. A expectativa do mercado era de 0,45, ela veio 45 vezes menor, ela veio 0,01, ou seja, o Brasil está estagnado hoje, e a gente deve ter o que eu já venho falando há muito tempo, né, uma retração econômica nos próximos meses. Lula, quando decidiu gastar como nunca antes na história do Brasil, ele tinha a expectativa, Pittoli, que a economia ia reagir positivamente, né, como qualquer acéfalo acha, né, que gastando a gente vai desenvolver a economia. É o método keynesiano que a gente usa na economia. E já foi comprovadamente diversas vezes desmentido e ele achava que nós estaríamos com a economia bombando agora nas eleições de 2024. Não aconteceu. A inflação já dá sinais de recrudescimento, né, melhor dizendo, de aumento. Né, a inflação está aumentando, saiu o índice agora, também esses dias ela já veio próxima do 0,5%, surpreendendo o mercado. E aí não tem o que fazer, Pittoli, é o descontrole das contas públicas. O que poderia se fazer era o corte de gastos que Lula não quer. Né? Nós já gastamos, para tu ter uma ideia, em valores atuais, olha esse número, Pittoli. O nosso déficit em valores atuais, ele é meio plano Marshall da guerra. Nós temos um déficit de aproximadamente 400 bilhões. O plano Marshall corrigido hoje seria algo em torno de 820 bilhões. Plano Marshall, para quem não sabe, foi o método usado pelos Estados Unidos para reconstruir a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Nós não temos a Europa e temos uma dívida do plano Marshall. Então a situação do Brasil ela é de descontrole e aí a gente pode ir para o meio ambiente, Pittoli. Pantanal queimando 1000% a mais do que queimava, né? Nada está bem no Brasil. A nossa imagem externa, o Lula tirou uma foto lá no encontro das grandes economias do mundo fazendo positivo como se ele estivesse numa festa, né? O único idiota fazendo isso era ele. Então assim, o Brasil hoje virou uma chacota, né, no cenário internacional. As nossas matas queimam, a economia vai de mal a pior, o governo vai perdendo apoio no Congresso. Então, parece que é um filme que a gente já viu muito, muito próximo a 2014, 2015. Macron, gasta e gasta mal, porque do jeito que está gastando e a nossa vida não melhorou nada, então gastou mal. Além disso, você falou das queimadas no Pantanal. O IBAMA, corte de recursos. Além de uma péssima gestão, no IBAMA, corte de recursos. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande e cortou o recurso do Instituto Nacional de Meteorologia. 40% da força do IMET não teve o seu contrato de trabalho renovado. Então, veja, no meio ambiente, questões climáticas, olha o governo aí fazendo o que está fazendo. Agora, Macron, antes de passar para o Olavo e para o Melão, a minha pergunta para você é a seguinte. A gente viu, eu quero saber a tua avaliação de bastidor, a tua opinião. Porque a gente, semana passada, ouviu falar da soja, que a China olhou para o Brasil e falou assim, sou amigo do Lula, mas vou comprar soja dos Estados Unidos porque taxou a exportação e inviabilizou o valor, não compro de você, continuamos amigos, mas o meu dinheiro vai para os Estados Unidos comprando 208 mil toneladas da soja americana, então a China. Diante dessa informação, li no Estadão, que o Haddad falou assim, foi por conta da taxação, então corta a taxação da soja. Meu Deus, isso é administração por susto, é em cima do joelho. Agora eu queria saber, é incompetência, isso é planejado, é um tropeço de fato, porque, Macron, estão brincando com aquilo que refletiu
o resultado positivo do PIB o ano passado, que foi o agronegócio. Os caras estão enterrando o agro com arrozão, né, agora com a soja, enfim. Tem má fé ou é mera incompetência mesmo, Macon? Olha, Pitoli, o agronegócio no Brasil ele só é desenvolvido, é do tamanho que é, porque o governo normalmente, né, na escala de intromissão, ele se mete menos no agronegócio. Então, a gente mostra mais uma vez que o liberalismo funciona, né? Onde o governo se mete menos, a coisa se desenvolve mais. Mas tu falou de incompetência e me lembrei de uma coisa agora. Tu sabe que o arcabouço fiscal, que se um dia tu entrevistar o Haddad, muito provavelmente ele não vai saber nem explicar o arcabouço, o tamanho, a complexidade de engenharia que foi feito para ele poder gastar. Mas dentro do arcabouço existe uma coisa chamada piso da educação e piso da saúde, que ela é reajustada conforme a arrecadação do governo e, por óbvio, ela não pode retroagir, né? Ela vai só crescendo. Quando foi colocado isso, e o Haddad fez algumas arrecadações extras esse ano de impostos, né? Esse piso subiu. E essas arrecadações para o ano que vem não vão existir. Ou seja, nós teremos um problema que o governo não vai conseguir pagar o piso da educação e da saúde. Não vai conseguir investir esse montante. Então, o que vai acontecer? O governo vai ter que fazer, sim, uma alteração, né, para gastar menos com saúde e educação. Imaginem a narrativa que isso vai acontecer. Então, quando tu fala de cortar, assim, do nada o imposto, a taxa, a gente vê que realmente a gente está à deriva. Nós íamos voando, né, se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito. Não tenho a menor dúvida que hoje a economia do Brasil seria estaria crescendo muito mais, as contas públicas estariam ajustadas e nós teríamos um dólar menor, um juro menor e uma bolsa muito mais valorizada, tendo um futuro muito melhor para o nosso país. Infelizmente, o povo decidiu, na sua maioria, fazer um pit stop no desenvolvimento, né, voltar à mediocridade, é o que a gente tem hoje. Nós temos um cidadão de quase 80 anos, Pitoli, que não tem mais conexão com a realidade. É sabido por todos que o Lula sequer tem um celular, que ele é informado pelos seus assessores próximos, ou seja, ele tem um descompasso completo de como é o mundo, né? As pessoas não se informam mais pelo Jornal Nacional, elas se informam muito pelo celular, e o Lula parece que ele parou no tempo, é uma pessoa de 80 anos. Imagina aquele seu vizinho de 80 anos, é uma pessoa que já teve uma experiência de vida, tu pode conversar sobre quando tu tiver o coração quebrado, né, sobre algum remédio, mas assim, o mundo de hoje ele é muito dinâmico, e o Lula ele não está mais a par do que acontece hoje. Então nós estamos com um presidente completamente à deriva, o ministro da Economia que deu uma entrevista certa vez dizendo que colou e que estudou 2 meses de economia. Então, normalmente, quando tu viaja de avião, Pitoli, a gente quer sempre pegar o melhor piloto, o voo mais seguro, né? Para governar o país, a gente coloca os incompetentes. Aí, o que eu vou te dizer, né? É duro. O que o governo pode poder entregar é destruir o agro também. A gente teve a questão do leilão de arroz, que foi fraudulento, todo mundo sabia que era fraudulento, e que o governo, por causa da rede social, teve que acabar cancelando o leilão. A gente está correndo atrás das assinaturas, que a gente sabe que se investigar a gente vai... Tem muito rolo nessa linha aí, né? Puxar, vem muita sujeira. E o governo, nós ficamos sabendo por um parlamentar, Pitoli, está mandando parlamentares não assinarem a CPI, porque senão vai cortar emendas. Olhem a que ponto chegamos. Ou seja, quando o governo faz isso, por óbvio que ele sabe que tem rolo, né? Então tu me perguntou, nós estamos gastando mal, depende para quem, né? Provavelmente deve ter muita gente levando 20, 30, 50% do nosso dinheiro, e um governo do PT que sabidamente é um governo de corrupção.